Bom dia àqueles que também nos acompanham pela internet. Mais uma vez nós nos encontramos para que possamos aprender um pouco mais, juntos, não é? Para que possamos trocar ideias, para que possamos colocar os nossos questionamentos em pauta e que possamos ter as respostas para tudo aquilo que nós viemos em busca, ou então para aquilo que vai auxiliar para que possamos ir em busca da resposta. Né? Então é muito importante. Esse nosso convívio, esse nosso contato, ele é gratificante em todos os sentidos. No sentido em que nós nos sentimos confraternizados uns com os outros. Né? E o domingo, pela manhã, ele tem uma energia especial para isso. Onde nós, também com a nossa colaboração, ela se torna muito mais especial ainda. Então, quando nós temos esse nosso contato logo no domingo pela manhã, ele serve para que nós possamos estender para o resto do dia, para a semana toda que se inicia no domingo. Então, é muito interessante nós pensarmos por esse lado, né? E não termos aquela atitude mecânica de virmos até o centro para ouvirmos uma palestra, recebermos o passe e, fim, acabou aí. Não. Começa aí. Isso é que é o importante. Porque a nossa postura, ao sairmos daqui, é refletirmos em tudo aquilo que nós ouvimos. É absorvermos o passe. É pensarmos com seriedade naquelas vibrações que nós emitimos. Então, é todo um processo que a espiritualidade e Deus, nosso Pai, espera de nós. É a nossa tarefa espiritual, não deixa de ser. Né? Então, é muito importante que é aquela tarefa que nós começamos conosco. Nós gostaríamos imensamente de agradecer também a todos aqueles que colaboram com a nossa cesta básica. Né? Então, nós não temos ideia, às vezes, do quanto uma contribuição, por mais singela que seja, ela vai fazer número, ela vai realmente compor aquele item que faltava para a alimentação daqueles que necessitam, que vêm em busca. Então, nós agradecemos muito por todos aqueles que colaboram conosco, né, pela composição dessa cesta. Agora, no mês de abril, nós temos algumas prioridades para podermos compor a nossa cesta básica, que é o leite em pó, o arroz, o óleo, biscoitos e açúcar. Então, essa é a prioridade do mês de abril, gente. Bom, para aqueles que puderem colaborar conosco, nós já agradecemos antecipadamente. E lembrando que a nossa casa oferece trabalhos diariamente. Lá na nossa varanda, no mural, tem os horários, tem o trabalho que é realizado a cada dia, nos dias e os horários. E quem tiver interesse de conhecer outros dias e horários de trabalho, é só se dirigir ao nosso mural de informações. Tá bom? Então vamos agora, levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Para aqueles que acharem mais fácil, cerrarem os olhos materiais, para que possamos entrar em contato com a espiritualidade, em nosso pensamento, em nosso sentimento. Nós vamos imaginando o Mestre Jesus. Mestre de amor, bondade, que nos acolhe, que nos abraça, que deixa com que o nosso íntimo e o nosso coração permaneça na paz. Permaneça em tudo aquilo que viemos em busca para que possamos, com todo o efeito, encontrar. Deus, em sua infinita misericórdia, que sua bênção neste momento recaia sobre nós. Que os amigos da espiritualidade aqui presentes, desde toda a madrugada, enquanto estávamos dormindo, enquanto estávamos repousando o nosso corpo físico, a espiritualidade aqui se encontrava, preparando o ambiente para nos receber. Colorindo este ambiente, higienizando, preparando cada cadeira, preparando cada aposento desta casa,
para que pudéssemos nele adentrar. E é assim que nós agradecemos a essa espiritualidade, que nos acolhe, que nos recepciona, que nos abraça quando adentramos ao portão de entrada, lá na rua, onde nós podemos sentir essa presença. E é assim, neste clima, que nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje. Que assim seja. E agora nós vamos acompanhar o Sérgio, que vai falar para nós sobre Refugia-te na Paz. Bonito, né, esse título, não é, Sérgio? Vamos lá. Muito bom dia a todos aqui presentes. Tem uma frase de Jesus no Sermão do Monte, e que ele fala: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa é uma parte lá, e a gente vai entender os pacificadores e a questão da paz, como ela é conquistada e alcançada em algum momento dentro de nós. Muito provavelmente a gente tem uma ideia um pouco errada sobre essa questão da paz. Muitos de nós, não estou falando que todos, mas muitos de nós têm uma questão errada com relação a essa paz. E aí a gente vai começar a entender, ou tentar entender esse conceito, olhando para o mundo de hoje. Jesus, quando falava da paz, em nenhum momento Jesus foi pacífico no momento de não ter ação. Muito pelo contrário, ele foi ativo em todo momento. Mas se formos ver, lendo o Evangelho, a gente vai perceber que em tudo que Jesus fazia, ele, apesar de algumas passagens dizer que ele se exaltou ou algo assim, a gente tem que começar a entender melhor nas entrelinhas que a exaltação que se fala de Jesus não é aquela exaltação que aparece no filme, que ele pega o chicote, é a exaltação da pessoa. Ele se exaltou para que as pessoas entendessem. Mas a interpretação hollywoodiana foi de um homem exaltado. Por quê? Porque é uma leitura humana. Nós, humanos, vamos ter uma leitura de exaltação baseada em nós, não num ser com a condição de Jesus. Então a gente faz essa leitura, mas olha e fala: Jesus também ficou com raiva lá, deu chicotada, mas não é bem aquilo. É bom a gente entender bem isso. O Evangelho, ele mostra que Jesus em nenhum momento se exaltou a esse ponto. Em todas as passagens, Jesus foi pacífico, mas ativo. Muito ativo. E a gente olha para dentro de nós e nos perguntamos: é possível a gente ter paz interna nos dias de hoje? Ou será utopia? Será que é utopia a gente pensar em ter paz? Em buscar essa paz, esse caminho mais suave da nossa vida? Ou seja, ter uma condição em que nós tenhamos, até com os problemas do mundo, a gente continuar caminhando de forma firme nas condições do mundo? Ou isso é apenas historinha para a gente ler em livros? Ou isso é apenas algo que a gente vai ver nas histórias de filmes e não serve para a gente? Se a gente for pensar que isso é utopia, nós já estamos desqualificando isso. Buda passou por vários momentos da sua vida para buscar essa exaltação da paz, né? Ele achou em algum momento da vida dele que para conseguir essa paz íntima e essa ligação com o alto, tinha que passar fome. Então Buda passou, que seria o Siddhartha Gautama, ele passou muito tempo com fome, comendo muito pouco, quase morrendo. Aí descobriu que não, esse não é o caminho. Então ele foi para o caminho da abstinência de tudo, depois ele foi para o caminho do sofrimento. Se a gente for ler a história, vai ver que ele sentava em cima de formigueiro, com as formigas picando, porque ele achava que pela dor ele conseguiria. A gente vai perceber que o Buda, para ele conseguir chegar onde chegou, ele experimentou de tudo. Se a gente for ver a nossa própria vida, a gente vai vendo que a gente vai experimentando muitas coisas na vida também, entre as encarnações. Não queremos dizer que a gente tem que fazer aquilo que Buda fez. Aquilo para ele foi um caminho que ele escolheu para poder, na cabeça dele, chegar à paz. Interessante que depois de passar por tudo isso, ele vai em algum momento e descobre que é o caminho de exaltação, é o caminho de buscar a excelência com o divino através da meditação, para ele. E depois de muito tempo lá, nesse sentido, ele conseguiu se conectar com o divino. Então ele desce da montanha, começa a falar sobre porque quando a gente entra no estado de exaltação com o divino também chega em nós e a gente consegue entender melhor o mundo. Isto não é uma condição só do Buda, é uma condição que todos nós conseguimos ter.
desde que a gente busque. Porque o Deus, ele está sempre dentro de nós. O problema é que nós nos afastamos demais com o Deus interior. Por causa do mundo, por causa da vida, por causa dos problemas que a vida se nos impõe. E a gente vai achando que o contato com o espiritual está distante. É só no momento em que eu estou na igreja, no centro espírita, ou em algum momento que eu estou falando, ou lendo, ou no evangelho no lar. Não, está errado isso. O contato com o divino, ele deveria ser constante. Buda, quando ele volta e começa a ter discípulos, ele vai falar com os discípulos sobre a busca dessa iluminação. O discípulo fala, então eu vou para a montanha. Ele fala, não, mas vou fazer o que você fez. Ele falou, fiz errado. Buda fala isso, eu fiz errado. A melhor forma de você conseguir viver melhor com o mundo é viver no mundo. Buda, ele faz um caminho extremo para descobrir que viver entre as pessoas do mundo é a busca da sua própria paz interior. É o trabalho disso. Então, viver na comunidade é um trabalho espiritual. E aí, nós vamos entrar em outro ponto. Dentro da doutrina espírita, a gente vai ver em qualquer casa espírita, em qualquer palestra, em muitos livros espíritas, que nós vamos ver que as pessoas vão falar sobre reforma íntima. Reforma íntima acabou sendo uma palavra que incomoda muitos espíritas. Reforma íntima. Por quê? Porque se tornou muitas vezes uma obrigação. Tem que ter reforma íntima. Reforma íntima, livro reforma íntima, curso reforma íntima. A gente tem que mudar um pouco isso também. A palavra reforma íntima também acabou se tornando uma palavra que incomoda muita gente no meio espírita. Tem que parar com isso. O que acontece, então? Nossa vida diária, nossa busca espiritual já é reforma íntima. Então a gente não tem que pegar a reforma íntima como algo que eu tenho que fazer em algum momento da minha vida, como uma obrigação. Tenho que fazer a reforma íntima. Não. Viver bem, buscar a transformação, ir vivendo no mundo entre as pessoas que estão conosco, nos melhorando, é a reforma íntima. Já ela no processo de transformação. Não achar que isto é algo à parte de nós. Então, esta busca, esse processo da reforma íntima, ele tem que ser esquecido como uma palavra ou uma ação fora de nós. E a gente vivenciar isso em nós. Emmanuel tem uma passagem interessante que ele comenta o seguinte, que no caminho da transformação espiritual, quando a gente está caminhando, quando a gente realmente entroniza isso dentro de nós, fala, realmente eu sou um ser espiritual. Ele diz que quando a gente está no caminho dessa transformação espiritual, algo divino acontece conosco. Porque quando a gente acredita nisso, olha, eu sou um ser espiritual no caminho da transformação, ele fala que internamente as coisas começam a se modificar. Nossa biosfera, nossa atmosfera exterior se modifica de tal forma que a gente começa a ser uma pessoa mais agradável. Emmanuel fala isso. Ele diz que quando a gente acredita que está no processo de transformação, a gente se torna agradável porque a gente começa a vivenciar isso em nós. Então nós começamos a ser aquela pessoa que onde quer que esteja, é aquela pessoa que torna o ambiente agradável. Porque a nossa paz se torna paz de onde estamos. Não é aquela pessoa que agride o ambiente. Isso acontece muito, né? Nós muitas vezes vamos num ambiente que o ambiente é meio, a gente chama de pesado. Todos nós temos sintonia espiritual. Então, muitas vezes, quando estamos em determinados lugares com algumas pessoas, nós sentimos isto. Isso é sintonia espiritual de uns com os outros. Nós temos isso. E o ambiente agradável e desagradável, ou estar numa situação em que a gente se sente menos agradável, é ambiente espiritual. É a biosfera do lugar que a gente está. Isto não deveria nos afastar do ambiente, porque toda vez que a gente está num lugar ou com uma pessoa, eu não gosto dali, aquela pessoa é porque a gente se sente melhor que ela. Está errado também. Mas aquela casa, aquela pessoa, aquele grupo, a gente já está começando a ir para o caminho errado também. Eu não gosto muito porque ninguém é melhor que ninguém. Aceitar as pessoas como elas são é amá-las. Isso é uma frase simples, mas é mais difícil de entender. Amar o próximo é aceitar ele exatamente como ele ou ela é. Isso é difícil de entender porque a gente sempre quer que o outro, e a gente só aceita o outro quando ele pensa como nós, né? Aceitar o outro exatamente como ele é difícil. Ele errando, a gente aceita e o ama. Ele tropeçando, a gente aceita e o ama. Fazendo as coisas erradas, a gente aceita e o ama. Esta é a parte difícil em nós. Essa paz
só vai fazer parte de nós quando a gente olhar o próximo com amor. E com amor não é chamando a atenção, querendo que ele se modifique a todo momento, chamando a atenção para que alguma coisa se modifique nele. Porque quando a pessoa se torna exatamente uma extensão nossa, deixa de ser interessante para nós. Porque quando a pessoa começa a ser exatamente nós, ela já não é mais ela. Está errado. Então nós temos que olhar o próximo, o filho, o marido, a esposa, os amigos, os familiares, como pessoas que a gente ama. Amar é aceitar exatamente como elas são, com as suas falhas, com seus defeitos. Outra coisa importante na busca dessa paz interior é a gente expressa demais que as pessoas, os ambientes nos julguem melhor. A gente espera demais das pessoas. Então a gente coloca uma expectativa muito grande no próximo. Quando a gente faz isso, quando o próximo erra, a gente tende a ter uma decepção muito grande. Isso em todo o ambiente. Nosso amigo, nosso marido, nosso filho, nosso cunhado, nosso sogro, nosso patrão, nossa empresa, porque não deu aquela promoção que eu achei que era para mim. Olha a expectativa. Toda vez que colocamos expectativa demais na situação, na pessoa ou no próximo, ela tende a falhar. Por quê? Porque nós esperamos isso dela, mas ela não espera isso dela. Voltando à primeira frase, amar a pessoa é aceitar exatamente como ela é. Toda vez que a gente coloca expectativa demais na pessoa e ela falha, a gente está deixando de amá-la. Então, a gente não deveria colocar tanta expectativa no próximo, esperar algo que ela naquele momento não está mostrando. A gente tem que amar, obviamente, pessoas que estão no nosso caminho, a gente tem que ajudar, mostrar o caminho correto, estar próxima dela para que ela realmente trilhe o caminho bom, sem obrigá-la, porque ninguém muda por obrigação, mas amá-la, aceitá-la, fazer com que ela faça parte do nosso caminho. Quando nós falamos sobre essa mudança interior, e Emmanuel fala que essa mudança é acreditar, a gente primeiro precisa acreditar. Primeiro ponto, temos que acreditar que somos essa pessoa no processo de transformação. Enquanto a gente achar, primeiro, que a gente já não precisa mudar, a gente não vai mudar. Enquanto a gente achar que está longe, uma frase que a gente ouve muito, mas é difícil perdoar, né? É difícil amar o próximo. Toda vez que nós colocamos o difícil no processo, a gente tem dificuldade de fazer com que aquilo se concretize na nossa vida. Isso não é só por problema sentimental, não, hein? No caso, é difícil eu conseguir mudar algo em mim, então ele se torna difícil. Por quê? Porque eu estou sendo taxativo com isso. Então essa palavra deveria ser tirada do nosso dicionário íntimo. Não existe nada difícil. É a mesma coisa, eu vou fazer um curso de inglês, de francês, de italiano, sei lá, qualquer curso que a gente queira fazer, e no primeiro dia de aula a gente olha e fala, difícil, pronto. O nosso cérebro já vai criar um monte de empecilhos para realmente aquilo se comprovar que seja difícil. Então a gente não consegue desistir do curso no meio, porque é difícil mesmo, né? Essa relação é difícil. Por quê? Porque a pessoa é difícil, eu estou tentando. Olha como a gente taxa as situações. Então nossa paz, o nosso caminho para a espiritualidade se torna difícil não por causa do outro, da situação, de nós mesmos. Notem, nós é que somos geradores das transformações na nossa vida. Se a gente, em algum momento, a gente achar que é o mundo que vai trazer isso para nós vamos ter um problema muito sério aí. Porque o mundo é o que é há muitos séculos. Se a gente voltar nos anos, a gente vai ver que o mundo, a situação econômica do planeta e as guerras sempre houveram. Os problemas políticos não estão acontecendo só agora e vão continuar acontecendo para frente. Se a gente esperar, e é interessante porque recentemente, ouvindo mesmo um debate entre os espíritas, nós ouvimos a seguinte situação, né? Porque o Brasil é considerado o coração do mundo, pátria do Evangelho, e alguns do pessoal do debate estavam comentando exatamente isso. Mas como é que podemos ser a pátria do Evangelho numa situação política e econômica como essa, nessa situação em que o mundo está, em que o país está? Como é que pode ser pátria do Evangelho? Esquecemos que quando Jesus esteve aqui, ele escolheu lá os judeus para poder estar entre eles.
Lá, naquele momento, eles estavam passando por um problema seríssimo, econômico, político. Eles estavam sob a égide dos romanos, eles tinham problemas sérios ali. As pessoas morriam com facilidade, eles não tinham uma política interna bem trabalhada, eles estavam num problema muito grande. E não é por isso que Jesus não trabalhou a espiritualidade lá. É que nós confundimos muito o mundo e a transformação espiritual. Nós vivemos ainda no mundo num processo de expiação e prova. Esse processo está se transformando? Está. Mas toda vez em que a gente vai agregar as necessidades espirituais a uma condição do mundo, ao mundo vai ter que melhorar tudo para a gente achar que está tudo bem, nós estamos dependendo da abundância do mundo para que a mudança ocorra em nós. E é justamente o contrário. É necessário que a gente crie as mudanças em nós para que o mundo se transforme. Esse é o ponto. Tudo que acontece na nossa vida, ele é reflexo íntimo nosso. Como nós vemos uma situação, é reflexo nosso. Como nós vivenciamos uma situação, é sempre reflexo nosso. Então temos que olhar para dentro de nós e melhorar o nosso equilíbrio íntimo. Esse é o grande ponto. Se temos intimamente desequilíbrios, isto vai se refletir em qualquer problema que acontece na nossa vida. Porque se a gente não tem equilíbrio interno, o que acontece? Se temos uma discussão, aquilo explode, se transforma numa discussão e numa briga. Por quê? Nós não temos equilíbrio íntimo. Se isso em qualquer lugar, no trânsito, em casa, no trabalho, nós temos que buscar essa mudança dentro de nós. Quando isto se processa dentro de nós, acontece aquilo que Emmanuel falou. Nós vivenciamos a espiritualidade dentro de nós. Então, estamos no espiritual. E a gente começa a gerar essa mudança onde quer que estejamos. Vamos olhar o mundo de uma forma diferente. Primeiro, a gente tem que começar a pensar da seguinte forma. Em 1988, veio um budista veio no Brasil e perguntaram para ele, olha, e os budistas eles falam muito de paz, busca da paz, paz interior, e perguntaram para ele, olha, como é que a gente consegue ter a paz? E esse budista famoso falou, se olhe no espelho e se ache bonito. Você se acha bonito? Falou para o repórter. Se você se achar bonito, você já está no caminho da paz. O repórter não entendeu a resposta e a gente tem que se aprofundar na resposta dele em todos os sentidos. A gente se ama, porque a gente só vai ter paz interior se a gente se gostar. O que é se gostar? Se a gente se critica demais, a gente não se ama. Se a gente não se ama, a gente não vai ter paz. Se a gente espera muito que a outra pessoa dê o aval sobre a nossa vida, a gente não vai ter paz. Porque a gente depende muito do próximo. É o próximo que tem que falar como é que eu sou, como é que eu penso. Isso acontece muito, né? A gente pega toda a nossa expectativa e coloca na mão de outras pessoas. Há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, tinha uma caravana que escolhia o pessoal do corpo de balé das cidades lá. E aí, as crianças, elas faziam fila para poder ver se eram aprovadas, né? E aí, uma menina que dançava muito bem naquela cidadezinha foi lá, fez o teste, o cara mal olhou para ela e falou, não serve. E a menina voltou decepcionada, triste, não fez mais nada na vida, foi lá trabalhar em escritório, passou muitos anos, até que teve um dia que ela conseguiu, por uma coincidência, ela se encontrou com esse rapaz que a avaliou, esse homem que a avaliou naquela época que ela era criança, falou, olha, você destruiu minha vida. O homem olhou para ela, mas por quê? Porque você falou que eu não servia para dançar e agora minha vida está transformada nisso, que eu não gosto. Ele falou, mas você se baseou sua vida apenas numa resposta, num não? Eu falei, não, mas por causa disso você mudou sua vida? E ela mudou. E toda vez que a gente coloca a nossa expectativa na mão de outra pessoa, a gente está agindo exatamente como ela. Gente, as outras pessoas têm seus próprios pontos de vista sobre elas mesmas, que são falhos, e sobre nós. Então, quando alguém fala algo a nosso respeito, a gente tem que peneirar. E é interessante também porque existe no mundo os alarmistas. O que são os alarmistas? São aquelas pessoas que vão correndo trazer notícias ruins para nós. Em qualquer lugar tem, né? A gente está no cafezinho da empresa, olha, você sabe da última? E vai vir o alarmista falar das coisas, do desequilíbrio, de tudo que acontece de ruim na empresa, em alguém que está acontecendo lá e no mundo, né? E a gente empresta o nosso ouvido para que aquilo se desenrole. Isso quando nós não somos o próprio alarmista. Como é que alguém vai ter paz de espírito quando vivencia intrigas dia após dia?
entre outras pessoas, entre as pessoas do trabalho e tudo mais. Temos que tomar cuidado. Então, primeiro ponto, não coloca a nossa vida na mão de outras pessoas. A nossa vida é muito importante para a gente mesmo cuidar dela. Quando a gente tem algum plano, olha, eu vou fazer alguma coisa importante, a gente tem que acreditar nisso. Primeiro ponto, a gente tem que acreditar que isso é correto, é verdadeiro. Por quê? Porque quando a gente pergunta para a próxima pessoa, muito provavelmente vai falar, oh, não faz não, hein? Faz não, que não vai dar certo. Eu já sei o que vai acontecer lá na frente, você vai se arrepender. É comum isto, mas é a visão da pessoa. E muitas vezes nós deixamos de fazer coisas importantes para nós por causa de opinião. Ah, o cara falou. É o caso da gente, então, pôr nossa vida na mão de outras pessoas. E a gente faz isso com uma facilidade tremenda, né? A gente põe a nossa vida na mão do marido, na mão da esposa, na mão dos filhos, muitas vezes, porque ele decide sobre nossa vida, e na mão do patrão, muitas vezes, porque trabalhamos anos e anos e achamos que merecemos, e muitas vezes merecemos estar numa situação melhor, mas o patrão, o chefe, o gerente, seja, nunca viu. E a gente fica, mas por que ele não vê? Porque ele não vai ver. A nossa expectativa tem que ser gerada por nós mesmos. Então busquemos nós o nosso caminho. Enquanto a gente depender de outra pessoa, a gente vai ficar com raiva da pessoa e da situação porque a gente não buscou o nosso próprio caminho. Então, a paz depende de nós. Toda vez que a gente joga a culpa na outra pessoa, estamos agindo errado. Olha, eu não fiz nada na vida por causa de você. Olha, eu não saí dessa minha vida por causa do... E joga a culpa no coitado do filho, né? Porque minha vida não andou porque eu tive que cuidar de você a vida inteira. Calma aí. Não é bem assim. Ninguém impediu a pessoa de crescer, de evoluir, de continuar crescendo. Mas a gente tende a fazer isso, né? E a gente busca culpado para a nossa infelicidade. E o culpado é sempre quem está mais perto. Então a gente joga o fruto da frustração naquele que está bem pertinho da gente. Olha, você é culpado da minha vida ser isso. Será? Será que é mesmo? Será que a pessoa, por pior que ela haja, ela é culpada da nossa vida ser daquele jeito? Ou nós é que deixamos a vida se tornar aquilo? Então, comecemos a tomar para nós a rédea da nossa vida. Comecemos a tomar para nós justamente a ação para que a vida continue. Nós estamos falando do mundo. E quando falamos do mundo para buscar essa paz, vamos começar a pensar sobre o que nós fazemos no dia a dia. Quando a gente liga a televisão, o que nós vemos? Um exemplo bem prático. Se eu passar o dia inteiro na porta do PS, no hospital, o que eu vou ver? Coisa boa? Mas aquilo não é o mundo. Aquilo é uma expressão localizada. Muitas vezes, nós temos a nítida impressão, em alguns canais de televisão, de que o mundo é aquilo. E se a gente tem a atenção voltada para aquilo, para nosso mundo íntimo, o mundo vai ser aquilo. Então a gente tem que começar a filtrar melhor o que vemos, o que assistimos, o que lemos, o que ouvimos e o que falamos. Voltando à questão do Emmanuel lá, quando ele fala, contato com a espiritualidade é de dentro para fora. Como é que a gente vai ter espiritualidade interior, espiritualidade latente, crescendo dentro de nós, quando nós temos uma vida focada apenas nos problemas do mundo? Nós não estamos falando aqui que a gente tem que se exaltar do mundo, não vejo mais notícia de televisão, não é isso. Nós temos que filtrar o que entra para dentro de nós. A gente filtra. Será que o que a gente faz quando a gente liga a televisão, os tipos de programa, os tipos de assunto que falamos na empresa, na família, eles são elevados? Se não forem, é bom que a gente comece a buscar isso. Mas se a gente não tem dentro de nós o que falar, vamos no Evangelho. Não é para chegar em casa agora vamos falar só de Evangelho, não é isso. O Evangelho é um bom caminho, não para a gente usar apenas o Evangelho como se o fosse, mas pegar o assunto que ele trata e trazer para fora. Né? Falar de amizade, falar de respeito, falar de condições novas, falar de coisas boas. Falta falar de coisas boas. Muitas vezes a gente se junta só para reclamar. E esse é o grande outro ponto que tira a nossa paz interior. Vamos parar de reclamar? Parar de reclamar é muito bom. Por quê? Por pior que seja a nossa situação, ela tende a piorar quando a gente acredita que aquilo está realmente ruim. De novo, nosso mundo interior é formado por aquilo que a gente acredita. Então, toda vez que nós reclamamos da vida, a vida vai responder com mais problemas para nós, porque é isso que a gente quer. Então, a gente continua reclamando, os problemas continuam vindo, a gente continua reclamando, o círculo vicioso. Então, quando a gente para de reclamar, é porque a gente não quer mais aquele problema para nós.
Parar de falar do problema é uma ação positiva para a gente conseguir superar esse problema. Então, parar com as reclamações e começar a viver melhor. Um outro ponto que a gente fala muito sobre aqui nessa busca dessa paz, sorrir mais. Sorrir, sim. Sorrir no elevador, sorrir na rua, sorrir para as pessoas que estão à nossa volta, ter um ar muito mais agradável, começar a tirar o ar sisudo, de vez em quando, gente, olha no espelho. Eu tenho isso aqui meio fechado, porque eu vivia muito fechado, carrancudo. Eu me preocupo com isso, porque isso aqui está até fechado em mim. Então, todo dia eu olho no espelho e tento melhorar, falando, tem que ter um ar mais feliz. E nós temos que buscar esse ar feliz, porque isso faz parte da nossa vida. Se a gente começa a acreditar nisso, a vida se mostra dessa forma pra gente. Por que a gente vai no teatro muitas vezes? As pessoas vão no teatro porque o riso, ele é coletivo. Tudo que a gente faz, um ajuda o outro. Se a gente pegasse, por exemplo, a mesma piada do teatro e assistisse em casa sozinho, duvido que alguém riria. A gente tende a não rir, porque a gente fala, mas por que estão rindo disso? Só que quando a gente está no coletivo, a gente se influencia uns aos outros. Então, quando uma pessoa ri do meu lado, o outro ri, eu acabo rindo com muita graça daquilo. Então, sorrir faz fazer com que o coletivo funcione, as pessoas comecem a rir mais. Reclamar menos vai fazer com que funcione no coletivo, as pessoas começam a reclamar menos. Ser mais alegre faz fazer com que as pessoas à nossa volta se tornem mais alegres. Olha que interessante, nós começamos a mudar o mundo dentro de nós e o mundo muda fora de nós. Filtrar mais o que entra dentro de nós é importante, porque aquilo não faz parte de nós, então a gente vai buscar coisas melhores, notícias, não transformar aquilo no mundo. Então, o que acontece no mundo, se estiver refletindo demais sobre a nossa vida, alguma coisa está errada. A gente tem que começar a buscar dentro de nós essas mudanças e não fora de nós. Por quê? Muito simples. Daqui a alguns anos a gente vai perceber que a política, o mundo, a situação não mudou muito. Então, eu quero me dizer que a gente tem que se eximir dos problemas políticos que acontecem no nosso país. Não é isso. Participar naquilo que acredita faz parte da cidadania, mas não fazer com que aquilo se torne nosso. Nós somos aquilo, nós não somos aquilo, nós somos indivíduos buscando o nosso caminho. E coisas que têm a ver com o nosso problema íntimo, né? Quando era criança eu sempre ouvia, e muitos aí vão lembrar, que homem não chora, não é verdade? Não é, Paulo? Homem não chora. E é bom chorar, gente, é muito bom chorar. A angústia que tem dentro, que a gente muitas vezes arrasta para dentro de nós, chora no chuveiro, né, gente? Ninguém tá vendo. Chorar faz bem, porque a gente põe para fora aquela mágoa, aquilo vai fazer muito bem para nós. Quando a gente fala parar de reclamar, é parar de reclamar com qualquer um. Falar do nosso problema para todo mundo. Esse é o grande erro, porque a gente extrapola para fora, falando para todo mundo. Daqui a pouco todo mundo sabe da nossa vida, tá errado. Mas se a gente tem alguém de muita confiança, uma pessoa de muita confiança, conversar faz bem. Desde que seja uma pessoa muito confiante, em que a gente pode realmente confiar nela. E se a gente não tiver ninguém, vamos fazer terapia, faz bem. Falar dos problemas com um profissional nos ajuda muito, a gente se transforma. Então, muitas das vezes, nós estamos buscando alguma coisa para mudar o nosso mundo íntimo, é falar dele, mas falar com critério, para alguém que entenda a nossa situação. É importante para a gente poder superar. Buscar constantemente a espiritualidade é importante, gente, dentro da nossa casa. Falar mais entre a família sobre o conceito espiritual, marido, mulher, criança, termos isso aí como uma forma de crescimento dentro da família. Então a espiritualidade é muito importante, não largar a mão disso. Por quê? Porque o porto seguro é o lar. E o lar, ele só torna porto seguro quando ele se torna espiritualizado. É um lugar que a gente tende a querer voltar. Toda vez que o homem ou a mulher começa a trabalhar muito fora, começa a ir pouco para casa, a gente começa a se preocupar, porque a casa deveria ser um lugar agradável. Quando a pessoa passa tempo demais fora de casa, alguma coisa começa a ficar muito errada. Porque eu começo a achar melhor outros lugares que a minha própria casa. Então a gente tem que repensar nisso. Nossa casa é nosso porto seguro. A gente tem que olhar aquilo como um lugar bom para a gente estar presente com a família. Coisas que a gente tem que entender melhor sobre nós mesmos. Aceitar o inevitável.
Muitas das vezes as coisas vão acontecer na nossa vida e a gente não tem controle sobre isso. A gente vai sofrer aquela situação, a gente vai vivenciar aquela situação momentânea, mas é inevitável, acontece com todo mundo. E a gente conseguir superar isso, olhar para a nossa emoção e ver que aquilo faz parte da vida, é um avanço. Vivenciar isto. É muito comum hoje, os americanos já fazem isso há muito tempo e dizem que os brasileiros estão começando a fazer. Toda vez que a pessoa tem um problema emocional, começa a tomar remédio. E vai para aqueles remédios que suplantam aquela situação difícil, e a pessoa acaba tomando o remédio para não sofrer mais. É ruim isso, né? Porque a psicologia moderna diz o seguinte: quando nós estamos passando por um momento difícil, vivenciar esse momento nos transforma para melhor. Seja qual for, doença, morte, problemas financeiros, vivenciar esse problema não é vivenciar como se aquilo fosse a nossa vida, eu preciso disso, não é isso. É a gente fazer o possível para sair dessa situação, mas aprender com ele. Todas as vezes que a gente foge do problema, nós deixamos de aprender com o problema. E a vida, ela é esperta, ela nos caça. Toda vez que a gente foge do problema, em algum momento ele volta na nossa vida. Então a gente tem que começar a se auto-observar, coisa que a gente faz pouco, né? Se observar mesmo, como é que eu falo com as pessoas, como se fosse uma terceira pessoa olhando, como é que eu estou tratando as pessoas em casa, como é que eu estou falando com meus amigos, como é que eu estou fazendo a minha vida. Eu realmente ajo como eu acho que eu deveria agir? Muitas vezes não. Se a gente fizer um trabalho sério com autoobservação, a gente vai se espantar com a nossa atitude. A gente muitas vezes vai falar, não faça isso, e em seguida a gente está fazendo. Se a gente fizer um trabalho de autoobservação, a gente vai começar a ver que a gente peca muito em falar e não fazer. Então, autoobservação é importante para a gente tentar entender melhor a nós mesmos. E por fim, gente, equilíbrio. Buscar o equilíbrio está mais atrelado e a gente ter objetivos na nossa vida. Toda vez que a gente não tem objetivo nenhum na nossa vida, a vida perde o sentido. Então a gente tem que buscar qualquer coisa que nos faça bem. Nem que seja ir em algum lugar nos fins de semana que nos faça bem. Nem que seja a gente comer aquilo que a gente gosta naquele dia. Fazer coisas que nos façam bem. Buscar isto. Nem que seja no dia do pagamento eu vou comer aquilo lá porque aquilo eu adoro. Fazer algo bom pra gente. A gente não se presenteia com coisas boas. A gente às vezes pensa muito no outro, né? Eu vou dar um presente pra minha mãe, pro meu marido, eu vou comprar uma coisa, um bibelôzinho porque ele gosta, e a gente não pensa na gente. Infelicidade, ela é plantada baseada em falta de felicidade constante. Nos fazer feliz de vez em quando faz bem. E não precisa de muito. Faz alguma coisa simples que a gente gosta. Aquela roupa, aquela comida, aquele prato, aquele restaurante, aquele cinema, aquele filme. Não importa. Fazer algo sempre que nos satisfaça. Isso é muito bom. Nem que seja eu adoro ir passear, tal. Vai. Faz alguma coisa por si. Se ame. Como diz lá o budista, é necessário que se sinta feliz olhando para si e sentir beleza. Toda vez que a gente olhar para a gente tem que se sentir belo. E a gente vai buscar isto buscando coisas que nos completam. Aí a gente vai perceber que a paz, ela começa a fazer parte de nós quando a gente não está fazendo um trabalho danado de transformação íntima. Eu tenho montar lista de transformação de coisas. Não, vivendo. Buda ensinou lá pra gente, Jesus complementou, eu sou a luz do mundo. Vivendo. A melhor forma de se transformar e buscar a paz é vivendo. E vivendo com critério. A paz não vem de graça. A paz nada mais é do que um trabalho constante em aprimoramento. Só que esse trabalho constante no aprimoramento vai fazer com que a gente vai se transformando no caminho. E a gente se torna luz. Aquela frase que Jesus falou se torna verdade para nós. Sois deuses. Farão o que eu faço e muito mais. Muita paz a todos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não, né? Você deu toda a receita de como fazer. Você quer a resposta semana que vem? Passar um questionário aqui, vamos ver. Semana que vem, né? Porque assim, a gente começa a pôr em prática e a semana que vem a gente fala alguma coisa. Como é que foi o resultado da semana? Também não veio nenhuma pergunta pela internet, nem o Lourenço hoje.
Pois é, Lourenço. Ou ele não está assistindo hoje, eu não sei, né? Vai saber. É o calor. Temos mais alguns minutinhos que se alguém gostar. Vou variar, né, Sérgio? Excelente palestra. Serginho, você falou da questão do envolvimento. Vocês podem chamar assim. A energia que nós estamos aí passando no momento do negativismo. Eu costumo muito ouvir isso em casa. Quem tem o conhecimento tem que fazer as mudanças. Essa semana, sem querer, eu passei por um vexame, porque veio um rapaz falar comigo, não, mas a culpa é da presidente. Eu virei para ele e falei assim, posso te pedir um favor? Pois não. Eu sei que você é um pastor evangélico, só que eu gostaria que o senhor não falasse mais assim. Por quê? Se tudo que vocês põem culpa no negativo, é o demônio, é isso, é aquilo, por que então, em vez da gente ficar falando que as coisas ruins estão lá, nós que temos o conhecimento religioso, não paramos então, vamos fazer uma oração para que tudo possa acontecer de uma maneira um pouco mais dolorosa, um pouco menos dolorosa. Nós temos uma mensagem do André Luiz que ele fala que energias ruins atacariam os governos, é o que está acontecendo. Nós estamos vendo brigas, destruições, e que nós que temos o conhecimento, ele não diz nem o espírita, mas ele diz: todo aquele que tem conhecimento tem a obrigação de orar para que possa melhorar. Ao invés de a gente criticar, que é o que você falou, o que nós vamos passar a incluir as nossas orações? Melhora do nosso país, a melhora do nosso planeta, da nossa vida, através da vida de outros irmãos. O que está passando lá, todo aquele que comete pecado é de tornar na mão daquele que comete pecado. Todos que cometeram os deslizes, as faltas, serão, pelas leis dos homens e de Deus, penalizados, e pelas leis morais, né? Onde está a moralidade nesse momento? Então, gostaria de, se você quiser completar alguma coisa, fica à vontade. Obrigado, Sérgio. Com relação ao que acontece no planeta, a gente sabe, o Divaldo ele já tinha comentado que não acontece só no Brasil, está acontecendo no mundo todo essa transformação. A gente está recebendo constantemente psicografia de vários lugares, não só no Brasil, mas no mundo, sobre as mudanças espirituais e políticas que estão acontecendo no mundo, né? O envolvimento, cada um tem seu partido, e a gente não entra no mérito político, assim como a gente sempre fala, participação. As pessoas têm que buscar a mudança baseada no que acredita. A doutrina espírita ela é participativa, ela não é a doutrina quando a gente fala de paz, a gente não fala da paz amorfa, aquela paz em que a gente fica só olhando as coisas passarem, orando para que aquilo mude. É ação também. A gente agir naquilo que a gente acredita, mas principalmente agir no bem. Agir no bem. Recentemente a gente viu uma notícia de que uma mãe estava com uma criança, só porque estavam de vermelho, quase que acontece algo ruim. Então a gente começa a perceber que agir no bem, acredita, lute pelo que quer, mas no bem, vibrando o bem, fazendo coisas boas, buscando essa harmonização. Muitas vezes a gente não bota muita fé na oração, né? É uma pena isso. Já falei aqui uma certa vez que em 1977, em Chicago, isso é histórico. Vão na internet, vocês vão achar isso, em 1977, sobre o que aconteceu lá, que um yogi foi lá em Chicago e falou, olha, estava tendo muita violência nas ruas, e ele falou, olha, quero juntar várias pessoas para a gente meditar, ou seja, orar, para melhorar. O prefeito falou, politicamente, eu vou fazer minha parte. Ele acreditou, não acreditou em nada. Ele pegou um ginásio lá, juntou várias pessoas, começaram a entrar em meditação, orando para melhora, e o jornal de Chicago o jornal participou, né? Então ele pegava a criminalidade e ia comparando. Nos dias que eles entraram em meditação, a criminalidade diminuiu mais de 50% na cidade de Chicago.
Isso é histórico e está documentado. Vão na internet, no Google, vocês vão achar a notícia mais completa sobre isso. É interessante. Para a gente entender que orar também é uma forma de ação. Orar no bem, querer o bem. Se o bem não está acontecendo de forma maior, é porque tem pouca gente orando. Né, Paulo? Então, vamos buscar essa transformação através da nossa boa vontade também. Fazer o bem. Só para entender bem esse sentido também da paz, tem uma história que conta que um senhorzinho fazia muito bem e na hora de ir lá, desencarnou, mas só que na hora errar o caminho, ele foi para o inferno. E o diabo lá, ele falou, deixa lá, né? Tá fazendo bem, mas vai ficar aí. Tô nem aí, errou, o problema não é meu. A administração do céu errou, aí deixou lá. Passou um tempo e esse diabo foi lá para São Pedro e falou, olha, vocês erraram. Aí São Pedro estranhou, mas... eu errei, mandei o homem pro lugar errado e você veio me avisar que eu errei? O que aconteceu? Ele falou, olha, cara, ele foi pro inferno, mas tá convertendo todo mundo, então é melhor ele voltar para cá, ele vir para cá, porque senão o inferno vai virar o céu, né? É a questão da paz interior, não importa onde a gente esteja, pode estar um inferno em volta de nós, se a gente tem essa paz dentro de nós, a gente transforma o ambiente. Obrigada, Sérgio. Bom, gente, quem tiver mais alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário com o Sérgio, ele estará aqui até o término da reunião. E agora nós vamos para aquele momento onde nós doamos o que temos de melhor em nós, em sentimentos e pensamentos, que irão de encontro a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, unidos à espiritualidade, nós vamos vibrando harmonia, paz, esperança, saúde, reconforto a todo o nosso planeta Terra. Vamos deixando que em nosso pensamento luzes muito intensas possam abraçar o planeta. Que todas as autoridades possam captar as inspirações do melhor, para que possam agir de acordo com as leis divinas, que elas sejam adaptadas às leis humanas. Vamos vibrando pelos hospitais, vamos passando por cada leito de dor física e que neste momento os médicos da espiritualidade, com sua equipe de enfermeiros, de auxiliares, possam neste momento remediar, ministrar o medicamento certo para cada caso, mas que esse mesmo medicamento seja embalado na esperança e no reconforto de cada um que ali está. Vamos vibrando pelos nossos lares, por aqueles familiares, parentes que ali convivem. Vamos imaginar uma luz muito intensa que irá contagiar aqueles à nossa volta. E se cada um que for contagiado fizer o mesmo, esta fagulha de amor, de esperança e de reconforto poderá, como diz na prece de Cáritas, abrasar a terra. E vamos, em especial, neste domingo, fazer uma vibração muito amorosa pelo nosso companheiro, que aqui estava conosco todos os domingos, o senhor Flávio, esposo da nossa companheira Dona Maria, pai da Flavinha, sogro do Alessandro. Vamos doar o nosso melhor neste momento,
Vamos abraçando-o carinhosamente. Que Jesus, o nosso mestre, que os amigos da espiritualidade o conduza à felicidade, a fazer jus de todo o seu aprendizado, que será continuado aonde estiver, como espírito, trabalhando, estudando, fazendo o melhor por si e por todos os seus. Que Deus abençoe a todos nós. Que possamos ter uma semana coroada de êxitos, em muita harmonia, muita tranquilidade interior. E assim nós vamos encerrando a primeira parte da nossa reunião, aguardando o encaminhamento para o passe, que os amigos internautas possam também ter uma semana repleta de muita luz, de muita paz. Que assim seja.